Olá, meu caro amigo, você que nos acompanha no nosso programa Fé Católica. Que bom tê-lo conosco neste espaço. Sempre às 19 horas nos encontramos para conversar sobre aspectos da nossa fé. Estamos conversando sobre os doutores e doutoras da Igreja e hoje falaremos sobre São João Damasceno, que teve um papel muito importante na história da nossa Igreja quando defendeu o culto aos santos através das imagens, no momento em que a Igreja passou por uma crise chamada Movimento da Iconoclastia, o movimento que quis desfazer-se de todas as imagens do catolicismo. João nasceu em Damasco, na Síria, no século VII, em 675, no seio de uma família muito influente de origem árabe, no entanto cristã. Ainda jovem, ele herdou do seu pai o cargo de administrador do califado do local. E pelo fato de ter estudado filosofia e teologia em Constantinopla, junto com o monge Cosme, ele foi deportado como escravo para sua terra natal. Este fato, porém, foi determinante para ele. Após alguns anos, ele deixou a vida da corte para seguir a vida monacal, tornou-se um monge. Durante o ano 700, João escolheu seguir a vida ascética. Porém, antes de entrar para o monastério de São Sabás, que ficava entre Jerusalém e Belém, despojou-se de tudo o que tinha. Distribuiu seus bens aos pobres, concedeu a liberdade aos servos e fez uma peregrinação a pé pela Palestina. Em São Sabás, tornou-se monge junto com seu irmão, o futuro bispo de Maiúna. Ao ser ordenado sacerdote, aceitou o cargo de pregador titular na Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém. Ali passou grande parte de sua vida, extraindo da oração e da meditação a seiva que alimentou a sua fé e a da Igreja, para quem deu uma grande contribuição com seus escritos, obras e hinos. Na época de São João Damasceno, as imagens sagradas não eram muito difundidas entre os cristãos por causa de uma herança proveniente tanto da tradição do Antigo Testamento quanto do mundo muçulmano, que proibia toda e qualquer reprodução da imagem de Deus. Até o imperador bizantino Leão Exáurico havia começado uma guerra impiedosa contra o culto aos santos através das imagens sagradas. Por sua vez, a pedido do Papa Gregório III, São João Damasceno assumiu o papel de defensor de tais imagens, começando uma luta por toda a sua vida contra a iconoclastia. Sua arma principal era a teologia, e sua tese foi um dos fundamentos da fé cristã, a encarnação, porque ele dizia que Deus, ao se tornar homem, passou do invisível ao visível com sua carne e sangue. O Papa Bento XVI recordou este santo em uma de suas catequeses no ano de 2009. O Papa Bento disse: João Damasceno foi o primeiro a fazer uma distinção clara no culto público e privado dos cristãos entre o que é adoração e o que é veneração. Adoração deve ser dirigida unicamente a Deus. Já a veneração pode ser utilizada como imagem para se dirigir a uma pessoa à qual se presta culto. Devido à sua profunda cultura teológica, entre outras, São João Damasceno recebeu o apelido de São Tomás do Oriente. Tanto que o Papa Leão XIII, em 1890, o proclamou doutor da Igreja por sua contribuição dada à Igreja Oriental. A principal obra de São João Damasceno foi a Fé Ortodoxa, que sintetiza todo o pensamento dos padres da patrística grega e as decisões doutrinais dos concílios daquela época, como também um ponto de referência fundamental
tanto para a teologia católica quanto para a Igreja Ortodoxa. Além dessa obra, ele escreveu também o Erésebus, sobre as heresias cristãs mais difundidas na sua época. Suas teses, como as de São Germano de Constantinopla, prevaleceram mesmo depois da sua morte, no segundo concílio de Nicéia, que aconteceu no ano de 787. Segundo uma lenda bastante difundida, São João Damasceno foi o protagonista de um milagre recebido da Virgem Maria. Quando ainda residia na corte, ele foi acusado de traição e, como sentença, sua mão direita foi amputada. Então, João rezou com tanto ardor diante de uma imagem da Virgem que ela o atendeu e prodigiosamente recolocou a sua mão no lugar. Como reconhecimento, São João Damasceno mandou fazer uma mão de prata que foi acrescentada àquela imagem. E assim, aquela imagem deu origem ao culto oriental da Virgem Tricherusa, ou seja, de 3 mãos. Escreveu uma obra explicando a fé cristã e compôs muitos hinos que ainda são usados na liturgia do cristianismo oriental por todo o mundo. Ele é considerado o último dos padres da época da patrística pela Igreja Ortodoxa e é mais conhecido pela sua defesa da veneração dos ícones. A Igreja Católica o considera um doutor, chamando-o de Doutor da Assunção, por causa de suas obras sobre a Assunção de Maria. Hoje, 15 de agosto, celebramos a Assunção de Nossa Senhora. Pela intercessão de São João Damasceno, peçamos à Virgem Maria que rogue por nós diante de Deus, para que nós saibamos, através da vida dos santos, buscar também a nossa fidelidade no seguimento a Jesus. A imagem em si é só um veículo para nos conduzir àquele que é o Deus verdadeiro. Que Nossa Senhora da Assunção, que levou para o céu a nossa humanidade, quando teve o seu corpo transformado, transfigurado, para que ela não experimentasse a decomposição do seu corpo, mas fosse assumida no céu por Deus, na inteireza da sua existência, rogue diante de Deus por cada um de nós. Terminamos o nosso programa de hoje e espero encontrá-los amanhã, se Deus assim nos permitir.